Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Vamos bater um papo aqui sobre o jogo do Santa Cruz ontem. Aqui a gente fala muito pouco sobre Santa Cruz e eu acho que é um erro desse canal aqui. Acho que a gente poderia dar mais palco ao Santa Cruz, afinal de contas é um clube pernambucano. Pra mim, nas devidas proporções, é o segundo maior clube do estado, tá? Mesmo estando numa quarta divisão, acho que ainda é um time que tem uma expressão muito grande quando a gente fala de relevância, de levar torcedor para o campo. Né? A gente precisa entender a situação que o clube está e a gente precisa enxergar o que a torcida faz, o que não é uma coisa pequena. Se a gente for colocar em pote aí, comparado ao Náutico, por exemplo. Né? O Náutico que tá num momento muito bom. A gente vai falar um pouco mais aqui no canal sobre esse momento do Náutico, agora nessa reta final da Série C. Mas falando ontem sobre o jogo do Santa Cruz, a verdade é que o Santa Cruz ele tá caminhando para mais um vexame nesta temporada, tá? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo para você todo santo dia aqui, para você ficar munido de muita informação. Eu vou começar a trazer mais conteúdo aqui do Santa Cruz, do Náutico, como eu falei no início desse vídeo. Então, escreve aqui se você é torcedor do Santa, do Náutico, se você é torcedor do Sport e não tá gostando disso, cara, vai continuar tendo vídeo do Sport aqui, mas a gente precisa trazer conteúdo de outros clubes, até porque falar só do esporte tá complicado, né? Tá uma situação bem complicada aqui, tá? Vamos lá, eu acho que o jogo do Santa Cruz ontem, um jogo entre 1-1, né? O jogo que aconteceu 1-1, placar, entre Santa Cruz e Altos do Piauí. E se a gente for pegar nas proporções de adversário, o Santa Cruz pegou um adversário muito difícil. Muito difícil, principalmente quando é um time mandante. Quando é um time que manda os seus jogos na sua casa e que tem um gramado horroroso. Horroroso. O gramado do Alto Piauí é um dos piores gramados que eu já vi, e eu já vi pessoalmente, inclusive, tá? Já conheci o estádio, e também quando você vê no campo, e você vê as dificuldades de todos os clubes que enfrentam esse time lá. Por isso, era importante para o Santa Cruz criar ontem um resultado. Porque se você faz um resultado na sua casa, e ontem o Santa Cruz jogou na Arena de Pernambuco, a casa do Santa Cruz ontem era a Arena de Pernambuco, isso é um papo para um outro vídeo, tá? Que eu acho que é uma coisa que atrasou bastante o Santa Cruz é não jogar no Arruda. Acho que a Arruda é um fator crucial para o Santa Cruz para jogar, né? Para poder conseguir respirar dentro da competição. Mas a casa de Santa Cruz ontem foi a Arena de Pernambuco. E o jogo foi um resultado pífio. Tá? Um público de mais de 42 mil pessoas, né? Pra não falar bobagem. Até onde eu vi, acho que era isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para não falar bobagem. Isso aqui, isso mesmo. Um público de 42.653 torcedores. Só quero abrir um parêntese aqui, porque é muito estranho. O Santa Cruz ontem divulgou uma parcial que daria 44 mil torcedores, né? Eu até estou lendo aqui para não falar bobagem. O Santa Cruz divulgou uma parcial, só para não falar bobagem, 44.800 torcedores. E aí quando a gente vê aqui nos números aqui, teve quase 2.200 torcedores a menos. Os caras compraram e não foram. Ficou bem estranho, apesar que a gente sabe que a Arena de Pernambuco é um estádio difícil acesso. É um estádio complicado para você ir, né? Para mim é um dos piores de todos os estádios que eu já fui no Brasil, de todos os estádios. Eu já fui para vários estádios, ó, em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Ceará, no Piauí. Cara, é o pior acesso possível que você pode imaginar, para você ver como é ruim. Mas assim, foi um número muito estranho, cara. Se você ter 2.200, quase 2.200 pessoas a menos, né? E detalhes divulgaram isso aqui já perto do jogo. Então, assim, a tendência é que vendesse mais ingressos. Então, assim, foi uma coisa bem estranha que aconteceu. Mas, 42 mil, a gente sabe que é. Tem uma mosca aqui, cara. 42 mil, a gente sabe que é um resultado, pô, sensacional. Para um time que está na quarta divisão, para um time que está na situação que se encontra, ter 42 mil torcedores numa segunda-feira, 8h30 da noite, é um resultado incrível, tá? Não dá pra gente dizer que não é um resultado incrível. Mas o Santa Cruz não soube aproveitar isso. O Santa Cruz começa bem, abre o placar muito cedo, antes dos 10 minutos, já faz 1-0, mas depois praticamente assiste o Alto do Piauí jogar. Tá? Praticamente ele esqueceu que 42 mil torcedores estavam dentro de campo. E na minha visão, acho que foi um time que, cara, ficou apático.
ficou apático. O Totti, pra mim, foi uma partida muito abaixo. O Galhardo também, se esperava bastante do Galhardo para esse jogo. Fez uma partida muito abaixo. Tá certo também que o Galhardo é um jogador que hoje precisa muito mais receber chances, e ele teve poucas chances no jogo, mas dentro do contexto do que era a partida, dentro do contexto do jogo mais importante até então do ano de Santa Cruz, acho que o Galhardo deixou bastante a desejar, tá? Acho que o Marcelo Cabo, acho que ele poderia ter agredido mais o Altos, sabe? Eu acho que ele demora para substituir, eu acho que ele demora para colocar o time para frente, e quando ele tenta fazer isso, meio que o Santa Cruz já estava sem forças. E o Altos é um time que, apesar de ser um time que tem uma expressão pequena no futebol nacional, mas é um time que se conhece, tá? É um time entrosado, é um time que já jogou situações complicadas, então é um time que sabe passar por esse tipo de situação, é um time que sabe sofrer, é um time que catimba demais, inclusive quando o jogador do Altos faz o gol, ele vai provocar a torcida do Santa Cruz, ele joga o jogo que é para jogar, tá? Deixar o Santa Cruz nervoso, inclusive só um parênteses também, nenhum jogador do Santa Cruz foi ter satisfação, cara. Você tem 42 mil torcedores dentro de campo. O jogador, o adversário faz o gol, manda a torcida ficar calada e não chegou nenhum jogador ali pra dar uma apertada, sabe? É um jogo de catimba, cara. É um jogo de final, praticamente, pro Santa Cruz, sabe? Aí o Galhardo depois foi discutir com o cara da ambulância. Da ambulância, cara, sabe? Então, assim, eu acho que o Santa Cruz não soube jogar um jogo de uma decisão. Faltou para o Santa Cruz um pouco de maturidade, de inteligência emocional para esse jogo. E a situação ficou muito complicada, porque assim, cara, é possível que o Santa Cruz ele consiga vencer o Altos lá? É possível, tá? E ele precisa vencer para poder passar de fase, ou pelo menos empatar, tá? Então, cara, é possível, mas é muito difícil. É muito difícil. Se o Altos jogar o que jogou contra o Santa Cruz na Arena de Pernambuco, na sua casa, o Santa Cruz vai ser amassado. Vai ser amassado. O campo é muito ruim. Os caminhos são encontrados ali pelo alto, sabe? Então é uma situação bem complicada mesmo que a gente olha e enxerga uma dificuldade. Então é bem estranho a postura do Santa Cruz. Tá? É bem estranha essa postura do Santa Cruz dentro da competição. Tá? Vamos esperar, né, para ver o que é que o Marcelo Cabo vai fazer. O jogo acredito que seja no domingo, se eu não estiver falando bobagem, vai ser no próximo domingo. E o Santa Cruz vai precisar jogar o que não jogou nesse último jogo. Tá? Ele vai precisar jogar, fazer realmente resetar, esquecer o jogo da Arena de Pernambuco e jogar o que não jogou. Óbvio, vai ter torcedor que vai fazer caravana, que vai viajar, que vai apoiar o Santa Cruz nesse jogo. Tá? Com certeza isso vai acontecer. Mas, cara, é um jogo que me preocupa demais. Eu acho que hoje o favorito para passar de fase é o Altos de Piauí. Tá? O Santa Cruz jogar o que jogou, fazer a partida que fez, vai levar sacode. Vai se caminhar para mais uma vergonha. E aí é o ponto que pode atrasar demais o Santa Cruz. Porque se o Santa Cruz é desclassificado nesta Série D, e é uma Série D que é palpável, tá palpável pro Santa Cruz ir para a próxima fase, se ele não passa de fase, cara, eu não sei o que vai acontecer com a SAF. Ela já tá meio que se desfalecendo. Vários sócios já estão saindo. Para mim, um cara que tinha o maior domínio dessa SAF já deixou o Santa Cruz, sabe? Então eu acho que a situação ficou bem complicada para Santa Cruz. É um jogo que realmente o Marcelo Cabo e seus jogadores vão ter que encarar como uma final de Copa do Mundo. Porque é um jogo difícil. O Altos conseguiu um baita de um resultado e vai buscar a todo custo essa classificação. Tá? Lembrando que, passando desta fase e passando da próxima fase, o já está na Série C. Sabe? Então, são 3 jogos, teoricamente, aí que o Santa Cruz precisa fazer com excelência para conseguir ir para a terceira divisão. É fácil? Não é, mas é totalmente atingível. Agora, com a postura de ontem do Santa Cruz, é uma postura de um time que caminha para trazer mais uma vergonha para o seu torcedor. Tá? Essa é a visão que eu tenho desse jogo. Quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha, você concorda, discorda do que eu estou falando, você acha que de fato o Santa Cruz vai passar de fase, não vai passar de fase, vai ser mais uma vergonha entre tantas que já acontecem nos últimos anos ou não. Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouquinho eu tô voltando com mais um conteúdo para você, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.